Eu sou o professor Raul Benítez Paradeda e esse é um vídeo de demonstração do Google Classroom. O Google Classroom é uma ferramenta que será utilizada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte para suas disciplinas de ensino remoto. Por esse motivo, é muito importante que você tenha um pouco de conhecimento como é o funcionamento desta ferramenta. Vamos lá? Em primeiro lugar, é necessário que o e-mail institucional ele esteja funcionando. Então, ele é obrigatório, certo? O e-mail institucional é aquele e-mail @alu.ern.br. De posse desse e-mail, onde todo aluno da UERN tem esse e-mail, basta ativá-lo, basta agora acessar o programa Google Classroom. Esse programa ele pode ser baixado para o seu celular, ele tem nas versões Android e iOS. Para baixar, passa aí na loja virtual do seu dispositivo. Bem, depois desse programa ter sido baixado, basta acessar, certo? Ele pode ser utilizado tanto via browser de internet ou também ser utilizado no celular. Quando acessamos esse Google Classroom, ele tem essa tela inicial. Como não fomos cadastrados em nenhuma turma, nós devemos clicar naquele ícone de mais. Ao clicar naquele ícone de mais, vai aparecer participar da turma ou criar turma. Nesse caso, você irá participar da turma. Para isso, é necessário que haja um código. E esse código ele é enviado pelo professor. Então, o professor ele vai enviar um código que, ao clicar lá em participar da turma, você deve inserir esse código naquele campo ali. Ao clicar naquele código, então a turma será inserida no seu, no seu ambiente, certo? Então ali, por exemplo, eu tenho a disciplina Estrutura de Dados. Então essa daí vai ser a minha sala de aula. Então eu posso clicar naquela sala de aula. Ao clicar na sala de aula, nós vamos ver que ele tem um menu, certo? Ele tem uma área inicial que é chamado de mural. Esse mural é onde todas as informações elas são repassadas para o aluno. Então, quando o professor ele coloca alguma atividade, uma pergunta ou um material, ele vai ser inserido no mural. É como se fosse um aviso, certo? Então, para todos os alunos daquela sala de aula, vai ter um aviso dizendo o professor fez tal coisa, inseriu tal material, tal informação. Além disso, é possível que no mural nós compartilhemos algo com a turma. Por exemplo, você quer colocar algum material que achou interessante na internet respectivo a essa disciplina. Então, coloca ali que toda a turma vai ter acesso, certo? Além disso, tem alguns pontos importantes nesse mural, que é a questão de ver próximas atividades. Quando o professor ele agenda alguma atividade, vai aparecer ali quando for agendado. E eu tenho um menu muito importante, que são aqueles 3 menus lá em cima, que é mural, atividades e pessoas. Certo? Bem, um detalhe muito importante que eu quero que você observa é o seguinte. Lá no canto na direita, ele aparece sempre um ícone do seu e-mail, certo? Uma coisa que o Google faz bastante é quando, ao abrir uma nova aba, ele acaba mudando o perfil, muda o perfil e o usuário daquela aba que está sendo utilizada. Então, como o Google Classroom ele só é acessado com e-mail institucional, ele precisa ser seu usuário institucional que tem que estar ativo. Então, pode acontecer de que o Google ele tenha mudado para o seu usuário pessoal do Gmail. Então tem que tomar muito cuidado com aquele ícone que está lá em cima, aquela carinha que tem lá, ó. Então é para lá que a gente sempre tem que olhar para ver se caso alguma coisa de errado aconteça. Bem, então como eu havia mencionado, é importante sempre observar que na nossa tela inicial, na nossa sala, nós temos aqueles 3 menus, mural, atividades e pessoas. Além disso, quando nós vemos nosso mural, existe aquela seta, essa setinha que tem ali, ó, bem no centro da tela. Ao clicar naquela seta, tem algumas informações que o professor colocou referente a esta disciplina, como o assunto e a sala. Entendido? Ao clicar em mural, podemos ver que o professor ele adicionou 2 novos conteúdos. Então nós temos ali o material ali, ó, que está aparecendo, certo? Então, tem 2 novos conteúdos que o professor
ele colocou, que é o diagrama do conteúdo da disciplina e o plano de ensino. Ao clicar no plano de ensino, ele vai nos enviar o material que o professor escreveu. Então, tem todo alinhamento, objetivos e conteúdo. Bem, voltando ao menu inicial, nós temos ali mural, atividades, pessoas. Então, vamos ver agora a questão de atividades. É todo o conteúdo que o professor ele insere na disciplina. Nesse caso, nós temos ali plano de ensino e diagrama de conteúdo da disciplina. Além disso, nós podemos ver também que existem novos menus, que é ver seus trabalhos, Google Agenda e pasta da turma no Google Drive. Então, nós temos ali o material que o professor disponibilizou para a disciplina. Ao clicar em plano de ensino, nós conseguimos ver de uma forma resumida, de uma forma mais rápida, o conteúdo que o professor disponibilizou. Além disso, nós podemos clicar em ver material, que será enviado para aquela tela que eu já havia mostrado, que é essa tela de plano de ensino, por exemplo, com ementa, objetivos e conteúdo. Voltando novamente para as atividades, existem, por exemplo, outros tipos de material que o professor pode inserir. Nesse caso, o professor ele inseriu um documento, um arquivo JPG. Porém, o professor ele pode inserir um vídeo, pode inserir um PDF, um doc. Então, ele pode inserir qualquer tipo de documento. Ao acessar o menu Atividade e ver ali o material, nós podemos abrir aquele conteúdo que o professor disponibilizou de uma forma mais rápida. Bem, em relação às atividades, reparem que nós temos também como eu havia mencionado, nós temos 3 menus novos, né? Que é Ver Meus Trabalhos, Google Agenda e pasta do Google Drive. O Ver Seus Trabalhos são aqueles trabalhos que foram enviados, os trabalhos que estão pendentes, que eu vou mostrar mais adiante. E uma coisa bem interessante que tem no Google Classroom é a integração com outras ferramentas do Google. Por exemplo, o Google Agenda, que é o Google Calendário. Então, quando o professor ele bota algum material, bota algum conteúdo, por exemplo, ou algum teste que ele é programado, que é agendado, ele automaticamente é inserido no Google Agenda de todos os alunos. E a pasta no Google Drive é a mesma coisa. Por exemplo, se o aluno quiser colocar algum material referente a essa disciplina, ele pode inserir no seu Google Drive, que vai ficar lá dentro para aquela disciplina. Ao acessar o menu de Ver Seus Trabalhos, o aluno ele consegue visualizar todos os trabalhos que foram enviados para o professor, os trabalhos que o professor enviou, que tem que fazer, os que estão pendentes, certo? Ao voltar ao menu inicial, então nós temos mural, atividades e pessoas. O último menu a ser visto é pessoas. Então, pessoas, ele é um menu bem simples. Ele, na verdade, ele só vai mostrar a listagem de todos os alunos que estão naquela disciplina, assim como tem ali o contato do professor. E também vai aparecer também o contato de cada um dos colegas. Voltando ao mural, repare que o professor ele inseriu um conteúdo novo. Então, por exemplo, nós temos agora, repara no ícone, que nós temos agora uma pergunta. Inclusive aparece ali, Raul Benes Paradeda postou uma nova pergunta. Ao clicar nessa pergunta, essa pergunta ela também aparece em atividades, certo? Então, inclusive dá para ver lá que está em atividades a pergunta junto com, digamos que uma categoria que o professor criou, que é a categoria de revisão. Ao clicar nessa pergunta, nós podemos ver a pergunta que o professor fez, certo? E eu posso clicar ali em ver pergunta. Ao ver pergunta, ele apresenta essa sala. Eu quero que você preste muita atenção nessa tela, certo? Porque essa tela tem a pergunta que o professor fez, porém, existem 3 campos onde eu posso digitar alguma informação, onde eu posso digitar o texto. Eu tenho embaixo, voltando aqui um pouquinho, repare, tem 3 campos. Eu tenho aqui embaixo, eu tenho lá no canto, tem 2 espaços, 2 campos onde eu posso digitar. Então, no campo de baixo, eu posso até ver ali, ó, comentários para a turma, adicionar comentário para a turma. Então, não é ali que eu insiro a minha resposta. Não é ali que eu vou colocar a resposta da pergunta que o professor fez. Ali, na verdade, é um comentário para a turma, certo? Então, aonde que eu devo colocar
a minha resposta, a resposta da turma, né? A resposta da pergunta, desculpe. Então, eu tenho que colocar lá no canto. Então, lá no canto, ele aparece a seguinte tela. Sua resposta. Então, repare ali, ó, digite sua resposta. Ao digitar a resposta ali, aquele botão de entregar vai ser habilitado e aí eu clico em entregar. Com isso, a resposta vai ser entregue para o professor. E ali embaixo eu tenho comentários particulares apenas para o professor. Então, quando eu quiser colocar algum comentário para o professor. Entendido? Ao colocar a pergunta, ao colocar, né, em responder a pergunta, está tudo ok, vai aparecer ali a minha resposta, o que eu respondi para o professor, e eu posso editar. Além disso, eu tenho ali a opção, menuzinho, que é ver resposta dos colegas de turma. Então, ao clicar naquilo dali também, ele também, na verdade, ele vai criar um outro menu em cima na nossa questão, que é sua resposta, resposta dos colegas de turma. E com isso eu posso ver posso ver as minhas respostas e as respostas dos colegas de turma também. Entendido? Bem, voltando ao menu atividades. Então, digamos que o professor ele inseriu uma nova atividade. Aqui tem uma outra questão bem interessante do Google Classroom, onde no Google Classroom ele tem também uma sincronia com uma ferramenta muito legal do Google, que é o Google Forms. Então, nesse caso, o professor ele criou um quiz, digamos, né, um teste, onde eu tenho questões objetivas. Então, ali, reparem que eu tenho ali formulário Google. Então, esse Google Forms nada mais é do que um formulário onde o professor ele pode inserir perguntas e questões, podem ser objetivas ou não, e ele pode também informar qual é a resposta certa. Então, quando o aluno ele preenche esse formulário, o aluno ele pode inclusive ver quais as questões ele acertou e quais as questões ele errou. Então, é bem interessante. Então, ao clicar na questão, né, que o professor colocou, eu tenho lá o professor colocou uma série de perguntas utilizando o Google Forms, eu clico naquela opção ali e ele vai abrir um formulário. Aqui eu peço muita atenção. Aqui é uma questão onde ele vai abrir uma nova aba, certo? Ao abrir uma nova aba, lembre-se sempre de observar aquele ícone no cantinho que fica lá em cima, para ver se é o ícone que está certinho do seu e-mail institucional, certo? Com isso, eu posso responder, se tiver tudo ok, vai aparecer o formulário, eu posso responder essas perguntas que o professor fez. Após responder, vai ter a opção ver pontuação. Depois que eu conseguir ver a pontuação, eu posso clicar em ver pontuação, eu vejo ali, por exemplo, que esse aluno ele acertou todas as questões. Então, eu fiz aquele formulário e consegui acertar todas as questões. É bem interessante. Logo em seguida, ao ver lá nas minhas atividades, eu posso ver que o meu trabalho ele foi enviado. Então, está tudo ok. Então, não estou devendo nada. Como é que eu sei disso? Bem, eu posso acessar o menu de trabalhos, né? Então, eu vou lá no meu menu de atividades, que eu tenho aquele menuzinho ali, ó, ver trabalhos, ver seus trabalhos, e ao ver meus trabalhos eu posso visualizar que eu consigo ver ali que eu tenho todos os trabalhos devolvidos. Significa que eu já devolvi para o professor, certo? O professor ele me atribuiu, não tem nada pendente, né? Porque eu consegui devolver esse trabalho. Se eu não tivesse respondido ainda algum trabalho, ele estaria na lista de pendentes, certo? Então, com isso, nós já vimos como é que funciona o Google Classroom. Ele é uma ferramenta bem simples, mas bem interessante. Então, nós vamos conseguir cada vez mais, ao utilizar essa ferramenta, nós vamos conseguir cada vez mais aumentar a produtividade e vamos também aumentar o nosso conhecimento sobre essa ferramenta. Então, isso é tudo e eu desejo boas aulas.